Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiro, rapidamente apresentar a bancada. Hoje nós temos o torcedor do Galo doido e o maior fornecedor de áudios da história desse Brasil, Douglas Mendes. E nós temos Richard Baluta, nossa assistência técnica, corneteiro, torcedor do Santos e referência sulista da galera. Mas hoje nós temos um grande representante. A gente pode dizer que hoje só existe o podcast por causa do site que esse homem representa. E, assim, não é querendo dizer nada, não é que eu sou meio cara de pau, então eu já troquei algumas ideias com ele aqui e posso dizer, o cara é sensacional. Hoje nós temos Leandro Stein. Para quem não conhece esse nome, mas deve conhecer o site Trivela. Só que eu não vou ficar apresentando o Leandro. Como é de praxe aqui, eu vou pedir, Leandro, eu queria que você se apresentasse, queria que você apresentasse assim, o que é que você já trabalhou com futebol, qual é a sua referência de futebol, eu queria que você falasse como virou uma paixão. Revela pra gente também o Clube do Coração, que um monte de gente deve estar se perguntando. E principalmente um marco aqui do programa, um ídolo e um jogador que você odeia. Bom, queria agradecer antes de mais nada o convite, né? Eu fico muito honrado de saber que a Trivela, de certa forma, influenciou o projeto de vocês. Isso acho que paga qualquer tipo de coisa. Agradeço os elogios, mas não acho que eu sou tanto assim. E, bom, eu trabalho com futebol desde 2009 já. Comecei no falecido e agora renascido olheiros.net. O site não existe mais, mas o pessoal está atualizando como blog, como a página no Twitter também está atualizando. Comecei a trabalhar lá em 2009, era um sistema de colaboração. Comecei ali pegando as partes mais básicas, mas depois o pessoal me convidou para ser editor. Continuei como editor lá por quase 2 anos, 2 anos mais ou menos. E a partir do Olheiros surgiu o convite para trabalhar na Trivela também, com o Pedro Venâncio, que era repórter na Trivela, me convidou para ser colunista. E na Trivela comecei como colunista. Na verdade, comecei como leitor, antes de mais nada, mas comecei como colunista em abril de 2010. Depois disso, em 2011, fui convidado para ser estagiário pelo Gustavo Hoffmann. Colunista, quando eu comecei como colunista, o editor era o Bertozzi. Aí fui com o Gustavo contratado como estagiário, mas o Gustavo ficou pouquíssimo tempo, uns 2 meses, porque ele já estava acertando para ir para a ESPN. E aí o grande mestre, o Biratã Leal, foi meu chefe aí por 5 anos e é um cara que eu tenho enorme gratidão, que é um gênio, cara que merece todo o reconhecimento que ele está ganhando nos últimos tempos e até demorou para ganhar. E com o Biratã fui contratado, virei repórter da Trivela e desde então subi de cargo pelas mudanças malucas que eu na Trivela, né? Mudança de dono, mudança de estrutura interna. Hoje em dia, a gente pode dizer que são três editores, porque o cargo é muito parecido, e são três sócios, que somos eu, o Lobo e o Bonsante, e aí o Escudeiro, que começou como estagiário com a gente, chegou a passar por outros sites e voltou como repórter, e é nosso repórter. E somos nós quatro segurando a Trivela aí com o Escudeiro desde 2019, eu, Bonsante Lobo, solo desde 2016, embora mais antigos do que isso na casa. Bom, comecei a trabalhar, assim, a querer fazer jornalismo esportivo, porque eu tinha muito uma ideia de querer buscar um trabalho que eu não sentisse como trabalho. E foi muito nisso que veio minha ideia de fazer jornalismo esportivo. E eu posso dizer que eu tive muita sorte porque as coisas aconteceram rápido para mim e as oportunidades que apareceram para mim cedo foram muito boas. Assim, reconheço que nesse ponto eu tive muita sorte de entrar em contato com o Olheiro, ser convidado e logo conseguir um lugar na Trivela, que acho que me dá toda a liberdade possível desde que eu entrei lá. Então, sou um cara que teve muita sorte nesse sentido e não reclamo disso, embora essa relação de trabalho com prazer às vezes seja perigosa, porque uma hora também enche o saco, sim, também enche o saco cobrindo futebol toda hora.
uma hora também invade muito, né? Essa questão, essa relação de prazer que você tem com o futebol, você acaba fazendo mais coisa muitas vezes, e acho que quem acessa a Trivela sabe um pouco que a gente faz coisa pra caramba para quantidade de gente que tem. Mas essa relação, acho que é um lugar, acho difícil eu ter uma liberdade como eu tenho na Trivela. Já recebi propostas de outros lugares para sair, não quis sair. Teve uma vez que eu ia saindo, mas ficou naquele faltava assinar e no fim a empresa não teve um famoso passaralho, um monte de gente foi demitida e não rolou. E acho que no fim das contas foi bom não ter rolado, que era ir para placar, no fim das contas não deu certo logo depois da Copa de 2014. E tem essa relação muito íntima com a Trivela, né? Acho que me sinto mesmo, embora seja um sócio hoje em dia, sempre me senti um pouquinho dono do que é o site e do que a gente faz seu site, não só eu, como quem está hoje em dia, quem já esteve na Trivela, principalmente o Biratã Bertozzi e Gustavo Hoffmann são essenciais nisso. Caio Maia também, que embora o nome dele nas últimas horas tenha dado polêmica, mas foi um cara importante para essa identidade da Trivela, não tenha muitas dúvidas. E, assim, é um site que eu tenho muito prazer exatamente por essa relação com os leitores. Eu acho que é uma relação muito construtiva, acho que é uma relação de troca que a gente tem entre quem faz o site e quem acessa o site. Vocês provavelmente já devem ter me visto falando que eu sempre achei que a caixa de comentário é uma área complementar ao texto, porque muitas vezes engrandece, por mais que às vezes o nível dos comentários tenha fases e fases, que às vezes não esteja legal. Eu acho que tem um espaço bacana como fórum. Acho que nos últimos tempos isso está ficando mais claro, até pela maneira como está o clima no Twitter ou no próprio Facebook da Trivela, se vocês acessam, vocês têm visto como a caixa de comentários dos posts do Facebook está péssima. E acho que tem essa questão de ser uma grande comunidade, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso e de dar minha pequena contribuição para que a Trivela assim, seja um espaço de tanto carinho pelos leitores e por quem acessa e por quem aprecia o nosso trabalho. Bom, falar do meu time não é muito problema, igual muita gente tem. Eu torço para o Flamengo, mas eu também torço, sou um misto. Eu torço para o São José, da minha cidade, São José dos Campos, e é uma relação engraçada porque eu comecei a ligar muito mais pro São José quando eu saí de São José, quando eu fui para São Paulo. Acho que teve uma questão de identidade que se reforçou. E pelo fato de eu frequentar 1000 vezes mais o estádio em São José do que ir ver o Rio fora, também isso sem dúvidas fortalece. Uma época até eu dizia que eu mantinha meu vínculo com o Flamengo forte em respeito ao Leandro Menino, que gostava tanto do Flamengo, mas embora os últimos tempos tenham sido inegavelmente felizes como flamenguista. E, bom, falar um ídolo, acho que Tafarel é um cara que tem até, tô olhando ali para o mini craque do Tafarel que está na minha prateleira, que é um cara, sempre gostei muito de jogar no gol e sempre foi uma inspiração por tudo que representou. E um cara que eu odeio, cara, é meio difícil pensar nisso. É realmente difícil, cara, porque, assim, até ídolos de rivais, eu acho que eu tenho um grau de apreço, assim. Posso pensar e responder no final do Pode, eu vou podcast? te dar um exemplo, por exemplo. No primeiro programa, eu dei como jogador que eu mais odeio Zé Luiz. Por quê? Zé Luiz tirou a chance do Vitória subir em 2011 pelo campeonato inteiro. Mas no último jogo, ele cometeu a falta do gol de empate e perde a bola do gol da virada do São Caetano num jogo fatídico no Barradão. Esse dia, inclusive, eu vi um cara começar a subir, voltando, quebrando cadeira. Foi uma maluquice. Só um exemplo aqui. Os meninos também deram alguns. A gente teve uns convidados como o Marcelo Góes, que deu Chiesa, que também foi um desastre no Vitória. E teve Anderson Marques, que deu
Esse pouca gente lembra que jogou no Vitória, Marcinho, que era um cara que era péssimo jogador e que tinha uma marra miserável. E aí juntou o profissional com o pessoal dele. Antes de continuar, deixa eu já deixar esse aviso aqui. Quem gosta do Trivela, apoia.se/Trivela, ajudem os caras, que o trabalho é muito bom, aconselho todo mundo, inclusive eu vou revelar que eu estou ajudando, agora que eu tenho, além daqui, um salário fixo, eu posso ajudar, eu estou ajudando. Mas eu vou fazer uma pergunta rápida aqui e depois eu passo para os meninos. Por mais que tenha escrito muito, por mais que tenha trabalhado muito tempo em Trivela, sempre tem aqueles textos assim que você acaba criando mais, ou texto, ou de texto, ou matéria, ou uma série assim, que você cria um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de afinco. Você pode revelar qual seria a sua, Leandro? Cara, eu gosto muito, não é uma coisa que a gente consegue fazer tanto por limitação de equipe, enfim, por vários motivos, mas eu sempre tenho um apreço por algumas matérias que eu fiz na rua mesmo. Então, gostaria de destacar, pensando aqui em 3 matérias que eu fiz, reportagens de rua mesmo. Uma é meio que uma dobradinha que foi na Copa de 2014, que foi o único dia que eu fui para a rua mesmo. Eu fiz uma matéria no Chile e Holanda, que foi em Itaquera. Foi o último jogo da fase de grupos ali. Não valia tanta coisa, mas no fim foi o único jogo que eu consegui o ingresso, que é a única credencial que a gente teve, ficou com o Bruno Bonsante, e ele ficou viajando, então eu acabei indo só nesse jogo, e foi legal porque, assim, experimentar aquilo e transmitir, foi basicamente um texto sobre o caminho até Itaquera e a saída do estádio com os chilenos, sabendo que iam pegar o Brasil nas oitavas. Então foi um texto muito voltado para a torcida. E aí, nesse dia, depois, como eu já estava na rua, o Biratã falou para eu ir na FanFest no Vale do Anhangabaú. E era uma grande roubada, né? E aquele dia era o Brasil e Camarões, que ia rolar o jogo principal, né? Eram 2 jogos simultâneos, mas que iam passar era Brasil e Camarões. E na FanFest ia ter um show do Latino. E aí, como eu cheguei direto de Itaquera, eu não consegui entrar na FanFest. Eu falei, puta que pariu, né? O que eu vou fazer aqui? Só que, assim, no Vale do Anhangabaú, não sei se vocês conhecem, tem vários bares, vários estabelecimentos. Eu falei, não, é aqui que eu vou ver. E, cara, é um ambiente surreal, assim. Várias e várias histórias, falei com vários e vários gringos, porque também muita gente não conseguiu entrar na FanFest, principalmente os chilenos e os holandeses. Então, acho que acaba captando bem os personagens, é uma experiência bem legal, é um texto que eu gosto muito. Outro que eu gostaria de destacar foi quando o Pérolas Negras, que é um projeto social que tem no Rio de Janeiro, que acolhe meninos do Haiti, jogou a Copa São Paulo, jogou na Rua Javari, e aí eu fui cobrir, fui conversar mais com a torcida mesmo, fui entender, principalmente porque era no momento com muitos imigrantes haitianos chegando no Brasil, e fui entender, e fui falar com eles, assim, malemar, porque poucos falavam português, eu arranho um pouquinho de francês, então deu para desenrolar um pouco, mas foi bem interessante e, assim, senti a gratidão deles, da gente contar a história. Eu lembro, assim, uma imagem que ficou marcada, é um sorriso de um rapaz que era professor de francês no Haiti e estava trabalhando de eletricista aqui no Brasil. O sorriso dele por contar essa história, por contar a história dele, foi uma sensação muito gratificante. E, por último, foi na cobertura da Copa América, também aqui no Rio. Nessa eu estava com credencial, eu fui para a final, e aí também fui captar um pouco do clima nos arredores do Maracanã antes da partida, e falei com vários personagens que estavam ali, principalmente as pessoas que estavam pela festa, mas que não iam entrar para a final, então acho que tem muito isso. Aí só para falar também uma cobertura que me marcou, e assim, até pela ocasião, foi a da final da Libertadores, foi a primeira viagem internacional que eu fiz pela Trivela, e foi um negócio que caiu do céu. A Rexona ofereceu para a gente, e aí a gente foi fazer essa cobertura. Para mim, como flamenguista, foi sensacional, claro, mas apesar de alguns problemas que a gente teve na viagem, acho que rolaram alguns textos legais. E
por fim, um último texto que eu gostaria de destacar, e que aí é uma sensação ímpar que você tem. Um dia, numa madrugada, um rapaz mandou uma mensagem para a gente no Facebook pedindo para que a gente escrevesse um texto daquele gol do Lampard contra o Liverpool na semifinal da Champions de 2008, que foi no momento, logo depois que a mãe do Lampard havia falecido. E esse rapaz contou que se identificava muito com esse momento porque a mãe dele também tinha falecido fazia pouco tempo de câncer. E eu fui escrever o texto e minha mãe é falecida, faleceu de câncer. Então, assim, um sentimento imenso, porque esse gol do Lampard também, para mim, é natural reconhecer e a relação com a história do rapaz. E assim, eu tentei aproveitar o texto também para transmitir um pouco dos meus sentimentos de superação de perda, porque a perda do leitor era recente. E aí acho que ficou um texto bem bacana nesse sentido, e a resposta dele é o que paga tudo. E aí ele contando que se emocionou, certa vez ele pediu o texto para ele colocar num quadro na casa dele. Então é esse tipo de coisa que vale tudo que a gente faz. Muito bom. Eu vou abrir agora para a bancada, para eles poderem falar também, né? Que senão vai ficar quase um bate-pronto aqui, que nem a gente fez o cara a cara dos times horrorosos que caíram. Então, primeiro, Richard. Richard, o que é que você gostaria de acrescentar? Richard. Oi. É minha deixa? Então tá bom. Vamos lá, Leandro, boa noite, primeiramente. Cara, é um prazer estar te recebendo aqui. Eu acho que faço as palavras do Thiago as minhas palavras. A gente realmente, o nosso projeto não teria começado sem o trabalho de vocês, sem ter o trabalho na Trivela, o trabalho de todo o pessoal que toca lá. E a gente, com certeza, a gente é leitor assíduo, eu mesmo, vira e mexe, se eu quero me informar pro futebol, muitas vezes eu leio a Trivela. Pra mim, eu acho que é o meio esportivo que de referência, na minha opinião, no meio do futebol. Mas vamos lá. Cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Nessa tua trajetória como jornalista esportivo, tudo, qual foi o momento mais marcante, cara, que tu teve, assim, o prazer de escrever um texto e tudo mais? Qual, assim, o momento mais marcante mesmo, a história mais marcante, assim, que você teve o prazer, assim, de traduzir isso em palavras pro site ou das suas colunas, enfim. Olha, cara, acho que momento pessoal, assim, de acontecimento, que acho que os próprios leitores, a gente teve um resultado muito legal, foi a conquista do Leicester em 2016. Pela Trivela ter esse caráter mais alternativo, assim, acho que foi uma cobertura muito marcante, foi uma cobertura muito legal. A gente quase escreveu um livro, inclusive acabou não rolando porque, enfim, a gente teve muita mudança interna na época e acabou não sobrando tempo. A Eurocopa também cavalou muito, então não rolou. Mas acho que a cobertura do Leicester ela é muito marcante para a gente. Acho que todo mundo reconhece como um trabalho muito legal. E acho que também em 2016 a Chapecoense, né? Assim, geralmente sou eu que faço a cobertura noturna da Trivela, eu e o Bonsante um pouco mais. Na época eu fazia praticamente sozinho, então eu tinha acompanhado todos os momentos da Chapecoense, tinha escrito todos os textos até na campanha até a decisão. E, enfim, foi um dia duríssimo de trabalhar por toda a relação, por ser todo mundo cru num tipo de tragédia como aquela e por toda a relação. Enfim, foi também, acho que são dois momentos distintos e marcantes. E, assim, eu tenho muito apreço por Copa do Mundo. Assim, estou com a camisa da Espanha hoje, né, essa camisa da Eurocopa de 2012, mas eu gosto muito do futebol de seleções e, assim, Copa do Mundo, para mim, é um momento especial. Sou muito vidrado,
quem me acompanha no Instagram talvez já tenha visto, tem uma tatuagem enorme na perna da taça da Copa. Sou muito fascinado por Copa do Mundo, e toda a Copa do Mundo eu acho que é muito legal de trabalhar. Eu trabalhei em duas, assim, dentro da redação, né? Em 2010 eu era colunista, mas fazia colunas esporádicas, até porque eu era colunista de Grécia e Turquia, e, bom, a Grécia, enfim. Em 2014 foi uma Copa muito especial pelo Brasil, né? Por acontecer aqui e por tudo que acontecia ao redor da Copa do Mundo. Acho que aquele clima de 2014 foi muito especial. E a cobertura de 2018, eu acho que foi uma das melhores coberturas que a gente fez. E repercutiu muito bem. Acho que ficou muito legal, principalmente especial, que a gente fez o guia da Copa do Mundo. Acho que foi o guia mais completo que a gente fez em todos esses anos que eu tô na Trivela. Não lembro de um guia tão bem feito quanto aquele. Deu um trabalho do cacete, mas acho que é praticamente insuperável na qualidade. Em 2022 tentaremos, mas vai ser difícil. E repercutiu bastante, assim, citaram no Sport TV, citaram na ESPN, então isso acho que pagou todo o esforço. E depois na Copa acho que o nosso material especial ficou muito bom, né? Por mais que não tenha sido aquela Copa mais empolgante, acho que no material especial, no material histórico, a gente mandou muito bem. Então, destacaria esses momentos. Muito bom. Só falando da Chape, acho que todo mundo aqui tem algum carinho pela Chapecoense, até pela história e principalmente pelo acidente, né? Por exemplo, o Richard, que é catarinense, não precisa falar muita coisa. É isso que eu ia falar, Thiago. Eu lembro, eu nunca me esqueço. Eu acho que, na minha opinião, o melhor texto que eu li, teu, Leandro. Talvez você não lembre, mas foi um texto bem após aquele jogo da Chapecoense na Arena Condá contra o São Lourenço, naquele 0-0. Que eu lembro que o título do texto era assim, que mais ou menos assim, que a Chapecoense alcança o sonho que todo clube de interior queria ter, né? E realmente ali traduziu todas as palavras o que era o sentimento daquela Chapecoense, né? Eu, como catarinense, conheço bem onde é que fica a Chapecó, como é a estrutura da Chapecoense, e era surreal um time daquele chegar na final. E, e sem contar todos os textos aí que tu falou, acho que a maioria deles eu tive o prazer de ler, então fica até um pouco de puxa-saquismo da minha parte, mas essa é a verdade, acho que é... Esse texto também, eu gosto dele também, acho que talvez tenha, em toda essa cobertura pré-acidente, tenha sido realmente melhor, e acho que foi muito meu lado torcedor do São José que entrou aí, né? Então, é um texto também que eu tenho muito carinho, porque eu expus minha opinião sobre a Chapecoense pensando muito no São José, então tem muito essa questão sentimental mesmo nesse texto. Agradeço pela lembrança. E eu vou só acrescentar, não é só time de interior que queria, não. Tem muito time de capital que adoraria chegar em uma final de Sul-Americana, viu? Muito. Mas eu vou seguir, né? Você quer falar alguma coisa, Richard? Eu posso seguir? Não, pode passar, pode seguir. Pode seguir. Então, Douglas, vem, aproveita que você já está aqui também, pode fazer sua pergunta agora, sua primeira pergunta. Leandro, eu queria agradecer primeiro, em nome da turma também, de você estar aqui conosco. Querendo ou não, todo mundo aqui é filho da Caixa de Comentários, conheceu por lá, acho que o trabalho de vocês influenciou muita gente, muita coisa. Então, igual o Richard fez, eu queria agradecer muito o trabalho seu, do Bruno, do Felipe, porque vocês, a gente sabe, a gente lê, a gente gosta, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar aí com esporte e tal, principalmente quando a gente trabalha com a emoção e a paixão. E eu vejo que você escreve com muita paixão sobre o futebol. E eu acho que isso é supra-clube. Eu acho que todo torcedor gosta de ler um texto que envolve a paixão do torcedor e do analista. Então eu queria agradecer também, porque muitas vezes você escreveu sobre o Atlético e eu, como atleticano, me senti representado pelo texto. Mas, como audiência, eu queria te perguntar, você citou nos últimos tempos a Facebook e tudo, e nos últimos anos a gente passou por muitas mudanças, né? Questão de as pessoas começaram a ter mais opinião sobre as coisas,
sobre política, sobre tudo e eventualmente sobre o futebol. Como você analisa, como jornalista, do outro lado da divisa, as opiniões da galera? Você acha que houve uma evolução de quando você começou? O que você acha que ainda precisa melhorar em relação até à própria opinião das pessoas? Como jornalista, porque a gente que é audiência tem sempre opinião. O jornalista que a gente mais gosta, o que a gente não gosta tanto. Eu queria ver como que o jornalista do outro lado da divisa vê o público para o qual ele está escrevendo. Eu queria agradeço de novo os elogios e falar essa questão de paixão é realmente o que eu tento fazer, é me colocar um pouco no lado de quem torce, de quem tem como ídolo certa pessoa, então acho que é um pouco disso que eu tento transmitir e fico bem feliz quando se percebe isso. Tantas vezes me acharam que eu era torcedor de time A ou time B exatamente por causa desse tipo de relação. Sobre essa participação, cara, eu vejo por dois lados. É muito positivo porque eu acho que o engajamento das pessoas aumentou bastante nos últimos tempos, né? A gente uma vez foi comparar a caixa de comentários da Trivela na Copa de 2014, por exemplo, com a Copa de 2018. É incomparável, assim, a quantidade, o fluxo de comentários, mesmo num dia como 7-1, assim, não tem comparação ao que acontece hoje na Trivela das pessoas realmente criarem esse elo e se manifestarem e assim, acho que é sempre positivo quando se faz um comentário construtivo, quando se tenta agregar o conteúdo, só que em contrapartida, o outro lado que eu vejo é o próprio clima na internet, né, que a gente nota, e acho que aí desde mais ou menos de 2016, acho que 2018 com as eleições foi o ápice desses enfrentamentos que a gente tem na internet, né, desse extremismo que a gente vê frequente, e isso, consequentemente, respinga na caixa de comentários da Trivela como um ambiente aberto na internet, né? Então, a gente vê muito mais essa rispidez, essa falta de respeito, e é uma coisa que me incomoda, assim. Muito essa cultura de falar de mimimi, de lacração, de cancelamento, sem tentar entender, sem tentar dialogar, sem tentar conversar. Acho que esse é um ponto muito importante e é uma coisa que eu fazia mais, eu não faço tanto hoje, justamente porque eu não tenho tanta paciência, mas de tentar dialogar e num questionamento mais agressivo que fazem, tentar mostrar um outro lado, mostrar por que eu fiz aquilo, por que eu tomei determinada decisão, por que o texto apresenta, de certa forma, isso. E muitas vezes os leitores aceitam esse diálogo, se abrem para isso, e muitas vezes isso não acontece. Então, é um terreno meio arenoso nesse sentido, mas eu acho bacana, assim, pela Trivela, porque muita gente quer contribuir, muita gente realmente contribui. Acho que tem alguns comentaristas lá que quem acessa a Trivela sabe que o cara sempre vai fazer comentários pertinentes, às vezes uns caras até escrevem textos para a gente, dependendo, então acho que isso é muito bacana. Alguns realmente viram amigos, né, além da Trivela, posso falar aí, acho que desses comentaristas que eram só comentaristas e que viraram meus amigos, tem o Caio Brandão, que escreve para o Futebol Portenho, que vez por outra escreve para a Trivela, principalmente textos sobre o Pará, e que é uma amizade que eu criei realmente pela caixa de comentários. E, enfim, eu acho que é muito positivo nesse ponto, quando as pessoas têm consciência que elas estão num ambiente que pode ser melhorado através do comentário delas, né? Que não precisa carregar esse ranço, esse ódio, esse extremismo prévio, mas nem sempre acontece, né? No ambiente de internet a gente conhece bem e a situação, acho que essa polarização, ela aumenta, não só em questão política, mas em questão de ouvir menos o outro. Então, acho que o ponto negativo é isso e é lidar com isso num momento que piore, que
assim, eu sempre falo, lidar com a caixa de comentários, às vezes você precisava de ter um adicional de insalubridade no seu salário, porque é muito difícil algumas vezes, cara, e dependendo do tema do texto, ele fica mais ríspido mesmo. Assim, os temas que, por exemplo, o racismo nem tanto, mas a homofobia, principalmente, sempre surge as pessoas contestando e cria muito o ambiente de gritaria, né, que não é saudável, que não acrescenta nada ao texto. Isso é muito problemático. Mas também acho que muitas vezes, quando a gente trabalha esses textos, e quem se incomoda tem muito mais a tendência de ir para a caixa de comentários reclamar, e quem concorda e quem absorve aquele conhecimento, ele não vai para a caixa de comentários justamente para não ser rebatido. E acho que a Trivela tem muito disso também, que a gente precisa ter consciência que às vezes a gente dá muita atenção para a caixa de comentários de uma maioria silenciosa, né? Acho que vocês eram até mais ativos na caixa de comentários e acho que tem muita gente que acompanha e que gosta do trabalho, que se manifesta a partir de curtida no Facebook, de curtida no Twitter e de acesso, que não representa necessariamente a caixa de comentários, né? A caixa de comentários acaba sendo uma vitrine e depende da disposição e da disponibilidade de quem está ali participando. Muita gente gosta realmente, mas também gosto de pensar que existe uma maioria silenciosa que aprecia, acompanha esse trabalho, e acho que isso ficou muito evidente quando a gente lançou a campanha de financiamento coletivo, né? Que a gente deixou claro que a Trivela estava em risco de acabar e assim os sinais positivos que a gente recebe é de muita gente que não necessariamente a gente vê que acompanha, que está na caixa de comentários. Sei que alguns dos mais ativos na caixa de comentários não contribuem, e não é uma cobrança, mas, enfim, cada um sabe da sua realidade, da sua possibilidade, e não é necessariamente quem está ali nos comentários que contribui realmente para tentar fazer a Trivela mais forte para pagar o nosso trabalho, que é o objetivo do financiamento coletivo, e acho que essas situações elas se refletem muito. Ontem, por exemplo, teve mesmo o Thiago, eu vi que acompanhou, vocês, eu não sei se estavam ligados, o caso que teve uma discussão entre o Caio Maia, que era da Trivela, e o Myron Rodrigues, que é do Future. Assim, o Caio foi extremamente deselegante com o Myron, e não, o Caio sabe que eu acho isso, e não vou me aprofundar no assunto, e acho que deselegante é pouco para classificar o que aconteceu, e já está tudo certo agora, é bom que a gente saliente. E, assim, como o Caio foi dono da Trivela por muito tempo, né, teve um período interrompido aí, mas ele foi dono da marca da Trivela por 15 anos praticamente, e na própria bio dele estava a relação com a Trivela. Muita gente esperou um posicionamento da Trivela ali, uma manifestação. Quando a gente se manifestou apoiando o Myron, que eu acho que a gente não poderia ter outra postura, até porque eu acho o Myron, assim, interagi com ele uma vez só, mas acho o trabalho dele fantástico. Até acho que entre os especialistas de tática é um dos que nem levam tanto por esse lado de tactiquez mais rígido, assim, é um cara que acho que eu vejo uma visão até que eu gosto na visão dele, acho ele muito inteligente, ele tem uma baita história de vida, assim, que eu já vi ele comentando, e acho que era natural a gente pegar e deixar claro que o Myron faz um baita trabalho. E aí, quando a gente se manifestou ao lado do Myron, acho que a reação foi bastante bacana, assim, das pessoas, do que elas esperam da Trivela, né? E acho que isso é muito resultado do que a gente faz de formiguinha, e aí que às vezes não se manifesta diretamente, né? Então, acho que no fim das contas é bom a gente dar importância para a caixa de comentários, claro, porque realmente é um espaço que muita gente se sente à vontade ali. Acho que você não encontra paralelo na internet brasileira, pelo menos em sites esportivos, um espaço que possa construir tanto diálogo, mas também a gente precisa ter consciência do
tanto de gente que tem além desse espaço. E isso eu acho que é muito bacana também. Deixa eu aproveitar, levar aqui, já que tá. Primeiro, para quem quer saber dessa confusão, Twitter, pode procurar. Eu também não vou esticar mais aqui, até porque não tem muito a ver com a entrevista e tal, mas quem quiser ver Twitter. Só para deixar claro, é. já. E a gente muito provavelmente vai fazer alguma parceria com o Future, com o próprio Caio, que já conversou com o Myron, que pediu desculpas, que entendeu o que aconteceu e porque o Myron se sentiu ofendido. Então já é assunto superado e muito provavelmente isso, no fim das contas, vai estreitar os laços que a Trivela tem com o Future, que hoje em dia acho que é só uma relação de camaradagem, de admiração, e que eu acho que até precisa existir mais entre os sites de jornalismo independente, que eles precisam se aproximar mais. Isso é muito legal se acontecer e se a gente conseguir começar com isso. Muito bem. Agora deixa eu aproveitar a leva falando de caixa de comentário. Já teve alguns textos que precisaram de interferência externa pela situação que estava a caixa de comentário. E eu não sei se já teve nas outras redes ou foi direto no Trivela isso. Eu lembro de um caso específico que eu não vou comentar por alto, mas teve uma nota de falecimento nessa caixa, acho que você vai lembrar, Leandro. E eu queria saber assim mesmo, de qual texto assim que você lembra que você foi olhar a caixa de comentário e estava a pior situação possível, e qual que você achou que foi o mais grave assim que você olhou e que olhou assim, não dá, eu tenho que fechar isso aqui, vou ter que moderar porque o negócio está ficando impossível. A nota de suicídio, para mim, acho que foi o mais grave e eu tive que tomar algumas atitudes mais drásticas. Não acho que eu lidei totalmente bem com o caso, sendo muito sincero, porque dos dois responsáveis, sempre que eu percebo na caixa de comentários, eu vou banir. Assim, se a pessoa não admite o erro dela na circunstância, eu não via me pedir desculpas, eu não vou mudar minha atitude. E a outra pessoa que foi usada, se a gente pode dizer assim, acabou sendo vítima nisso, me dói muito porque eu fui muito dura com ela e eu não sabia totalmente da realidade. E depois a própria mãe da pessoa me procurou e me explicou um pouco o que acontecia, e aí eu percebi como eu fui duro e como realmente a pessoa era tão vítima quanto outras pessoas. Acho que esse foi o caso mais sério, assim, e, enfim, foi muito triste, porque acho que menosprezou uma situação como a depressão, e depois eu fiz questão de fazer um texto, assim, coincidiu de um caso de suicídio recente, e eu enfatizei muito a questão da prevenção do suicídio nesse texto, contando a história do jogador, do Torresani, do argentino, e discutindo um pouco a prevenção de suicídio, a questão da depressão. Então acho que no fim foi importante nesse ponto, e acho que muitos leitores entenderam isso. E, bom, da situação, acho que mais grave de ficar ruim, acho que são dois marcos, assim, que eu acho que não me machucaram, mas foram ataques frontais, assim, que me incomodaram principalmente. Foi um texto quando o Fidel Castro morreu, que eu fiz um texto dele sobre a relação com o futebol e que não tinha nada de adoração por qualquer regime, por qualquer lado político, porque já fiz texto de diferentes espectros, e aí me atacaram muito como se eu fosse um adorador de Fidel Castro, não era o caso. E outro texto também, na verdade, foi uma nota muito bobinha que a gente não foi nem fui eu que fiz, mas a gente aproveitou uma fotografia que a gente recebeu na época do impeachment, que era uma faixa em Enfield fazendo o apoio a Dilma durante o impeachment, e aí a gente fez uma notinha porque, enfim, ficava o registro lá e era uma história diferente que ninguém tinha dado, e na época a gente tinha parceria com o UOL, então poderia render audiência para a gente e ajudar de alguma forma, acho que não fugia muito do assunto da Trivela,
E alguém que não era eu aquele dia começou a moderar os comentários, até acho que foi o Caio, se não me engano, acho que foi o Caio. E eu estava sozinho trabalhando no site porque as pessoas tinham ido gravar o podcast e eu não ia gravar o podcast geralmente porque eu ficava tocando as coisas do site aí e eu que estava subindo nota, então os textos estavam assinados. E uma das pessoas que teve o comentário apagado, bloqueado, ela veio me atacar e começou a colar imagens homofóbicas, assim, com minha foto, com montagem lá. Foi um negócio ridículo. Eu acho que eu agi mal aquela vez, porque eu apaguei os comentários. Hoje em dia eu não apagaria. Eu deixaria ali bem evidente e responderia numa boa e não tenho nenhum problema, assim, sim, acho muito ridículo a pessoa tentar me atacar por qualquer questão nesse sentido. Não tenho qualquer tipo de problema com relações homoafetivas, respeito totalmente. Tenho grandes amigos que são gays e não tem nada a ver, sim, mas foi uma coisa muito baixa e que na época, talvez por ser um pouco mais inexperiente, eu peguei e deletei e dei uma resposta mais dura, mas acho que hoje em dia o que eu faço geralmente é evitar de apagar quando a pessoa comete um erro, não um erro, assim, mas uma babaquice tremenda dessa, né? Eu acho que a pessoa perde muito mais quando ela está exposta do que quando a gente apaga os comentários. Uma coisa que muitas vezes, por exemplo, acontece no Facebook, e eu fico feliz é quando eu vejo um comentário péssimo e vejo diversos leitores respondendo e refutando, porque eu acho que isso mostra como a Trivela tem muito mais gente para debater ideias, para enriquecer, do que para ser uma plataforma de ódio. Obviamente não é sempre que isso acontece, obviamente alguns textos acabam desaguando muito ódio nesse sentido e fogem do controle, principalmente no Facebook acontece isso, mas eu acho positivo quando acontece. Na caixa de comentários em si, eu vejo menos esse tipo de muitos comentários para rebater alguma coisa grotesca, porque eu acho que as pessoas na caixa de comentários, elas se importam menos de pegar e ficar refutando, principalmente se é uma pessoa que tem algum histórico de ter comentários com algum tipo de intolerância ou algum tipo de extremismo para qualquer um dos lados, que vocês sabem que tem de qualquer um dos lados ali, mas eu fico, assim, eu gosto muito quando eu vejo esse tipo de situação, porque acho que mostra também o lado mais forte da Trivela e o lado como a gente pode realmente debater ideias e deixar de lado esse ódio exacerbado que habita no ambiente de internet hoje em dia. Portanto, jovens, lembre-se, não batam nas pessoas, não rebatam pessoas, rebatam ideias. Discutam, não agridam. Mas eu vou deixar agora Richard de novo, que ele tinha mais uma pergunta para fazer. Eu queria que ele aproveitasse aqui o espaço para fazer ela. Vamos lá. Fazer uma pergunta técnica pro Leandro. Acho que a gente discutiu muito a questão pessoal. Vou fazer uma pergunta técnica agora. Leandro, seguinte, cara, a gente percebe nessa questão da. Não parece, mas o mundo tá passando por uma pandemia, né? O Brasil tá aí passando por uma grande pandemia, não só o Brasil, como o mundo todo. A gente teve formatos de competições nacionais e internacionais alteradas, digamos assim. A gente teve drástica influência, e isso se repara muito com essa questão dessa parada que houve para a pandemia. Times que estavam bem antes da parada voltaram piores ou tiveram alguma influência na sua própria classificação, principalmente no futebol inglês. Acho que a gente tem dois casos ali, como Sheffield, que estava em quinto ou sexto lugar, e na parada acabou em 10º, e o Leicester ali que acabou perdendo a vaga na Liga dos Campeões. Mas a minha pergunta, antes, eu contextualizando agora, e a minha pergunta é a seguinte: nesse cenário pós-pandemia, o que você acha que vai influenciar diretamente no futebol? Você acha que vai, de alguma forma, o futebol como a gente conhece, o futebol a gente vai ter muito tempo provavelmente sem público?
Você acha que isso vai mudar, vai influenciar diretamente nos resultados esportivos, vai influenciar diretamente de como a gente joga futebol? Ou você acha que não terá influência nenhuma? Bom, acho que em alguns pontos, por exemplo, a queda dos times, acho que vai muito da própria questão do elenco em si, né? Às vezes a preparação do elenco, acho que um caso bom que eu citaria na Espanha é o Getafe, porque o Campeonato Espanhol ele espremeu 11 rodadas ali, 5 semanas e meia praticamente. O Getafe tem um elenco curto, envelhecido e de muito trabalho físico e foi impactado claramente. Acabou fora até da Liga Europa quando sonhava em ir para a Champions League pela primeira vez. Acho que muitas vezes influencia isso, né? O Leicester, por exemplo, já não acho tanto porque notava já uma queda desde janeiro ali, mais ou menos, né? Uma queda mais acentuada, teve alguns problemas de lesão, então acho que talvez não tenha sido, a pandemia não foi só um motivo. Acho que uma questão primordial é realmente essa influência da torcida no rendimento dos atletas, né? Porque é diferente você jogar com a presença do público e uma pressão extra ali, ou mesmo tentar mostrar algo para a torcida, que é o que os jogadores fazem. Acho que tem uma interferência nos gestos técnicos. A gente percebeu, principalmente no campeonato alemão, né, a influência que o fator campo deixou de fazer nos visitantes, muitos visitantes conseguindo resultados melhores do que se esperaria na situação. E, sinceramente, me dói ver um pouco futebol sem público, porque, sim, entendo plenamente essa questão de fazer a roda girar, enfim, acho que essa questão do dinheiro está bem clara, mas você perde um tanto da essência ali, né, da experiência de cada torcedor, e isso acho que é um ponto primordial. Até na Alemanha estava rolando uma discussão sobre o Union Berlin tentar criar um protocolo para ter torcida, mas acho que no fim isso não vai acontecer, principalmente não necessariamente na Alemanha, mas com os indícios de segunda onda. Acho que o futebol perde sem torcida porque ele perde essas histórias de vivência que existe no futebol e que faz o que o futebol ser o que é, né? O futebol, por mais que a gente seja apaixonado e goste de assistir todos os campeonatos, acho que essa questão de arquibancada, para quem frequenta arquibancada, é outra história, né? Outro tipo de relação, é outro tipo de proximidade. E acho que a gente precisa valorizar muito mais isso. Acho que algumas competições até vão afrouxar um pouco essa questão de não ter público. Uma das discussões era a Champions adotar esse sistema de Final Eight, né? De fase final em apenas uma sede. Eu não gosto muito exatamente por essa questão de torcida. Acho que a final em jogo em campo neutro é suficiente. Por mais que tenha sido uma edição legal essa, pelo fator do jogo único, né? Porque aumenta a imprevisibilidade. Acho que a gente às vezes esquece que a edição passada da Champions foi sensacional também pelo nível de emoção e pelo nível dos jogos. Acho que nesse sentido foi até melhor que a atual. Então, esse acho que é um ponto, ver como vai ser a postura dos dirigentes quanto a isso. Tem a questão do mercado, que sinceramente eu achava que ia impactar bastante, mas a gente está vendo que não, principalmente alguns clubes mais ricos, eles estão aproveitando que estão numa situação excepcional para fazer os negócios que melhor entendem. Acho que o Chelsea acaba surfando nessa onda, por exemplo, está surfando bem no objetivo de montar o time. Acho que isso impacta num nível de futebol mais baixo, em clubes menores, em clubes que não estão necessariamente na vitrine do futebol europeu. E o que me preocupa muitas vezes, olhando para o Brasil assim, é a naturalização que está rolando da pandemia, né? A gente está no meio de uma situação gravíssima, que necessitaria de todos os cuidados e de medidas excepcionais. E o que a gente nota no Campeonato Brasileiro, não só na Série A, mas que a Série B e a Série D sofrem até mais com isso,
é uma postura da CBF de ignorar a saúde dos atletas, ignorar o cuidado dos atletas, ignorar os riscos, as delegações, as famílias, ignorar o que os deslocamentos representam e a própria maneira como o calendário está sendo conduzido, né? A gente tem um calendário totalmente apertado agora, com rodadas de Brasileiro, Copa do Brasil, todas encavaladas até fevereiro. Se der qualquer tipo de merda, como já está rolando, não existe válvula de escape, aí você percebe sempre um jeitinho. E aí a gente vai ter um calendário tão insano quanto no próximo ano, com tudo ainda mais espremido de março a dezembro para fazer caber e sem qualquer tipo de concessão de diminuição dessa maratona de jogos. E assim, no futebol brasileiro, sinceramente, acho que isso vai impactar bastante na qualidade técnica. Já acho que o nível, assim, a Série B, eu até acho que, pelo que eu tenho acompanhado, tá mais interessante. Mas a Série A, a gente está vendo um nível de jogos muito fracos, assim, jogos realmente sofríveis, piores do que nos últimos anos. E acho que a tendência é piorar, justamente por serem elencos que vão precisar mais de jogadores de base para ter profundidade, com impacto econômico, por serem jogadores mais exigidos fisicamente, e no próximo ano por não terem nenhum período de pausa e de preparação, né? O que é, quando semana passada eu escrevi o texto discutindo esse ponto do calendário, muita gente veio questionar que os jogadores ficaram de férias já, né? Ficaram de férias, entre aspas, nesse período de pandemia, que não tinha nada a ver, mas o impacto é direto, quando os caras não vão ter um mínimo de descanso mental ali, de um mês, um descanso mental e físico entre uma temporada e outra, não vai existir pré-temporada, não vai existir tempo de preparação, de treinamento, e os jogos encavalados num país do tamanho do Brasil pioram também as condições de se realizar mesmo a atividade do dia a dia de preparação das equipes, né? Times mal treinados são esses times pobres que a gente vê no brasileiro, e com o futebol cada vez mais sofrível, limitado, sem ideias, sem estrutura tática. Então acho que a tendência é piorar ainda mais com a questão da moeda e com a possível saída de vários jogadores, né? Então, para o futebol brasileiro, prevejo anos bastante, tem esses 2 anos principalmente, bastante duros em relação a nível, principalmente quando o que a gente viu no ano passado, não só pelo Flamengo, mas acho que a gente teve boas coisas no futebol brasileiro, né? O Atlético Paranaense em si, o Santos, acho que o nível do futebol brasileiro em média no ano passado foi interessante. Esse ano eu acho que vai ser bem mais difícil, por todo o acúmulo de jogos mesmo e falta de tempo hábil para se preparar e para se treinar. Muito bem. Douglas, mais alguma coisa que você quer perguntar? Cara, eu até queria falar um pouco da situação que você citou, antes de fazer minha pergunta da caixa de comentários, porque do caso do rapaz eu também estava, e eu fui muito incisivo também, eu fiquei muito incomodado, porque eu tenho um dos meus melhores amigos se suicidou, então eu fiquei muito ofendido, pessoalmente, pelo que aconteceu, e eu exagerei também, eu estava naquele dia, então até uma oportunidade eu pedi desculpa pro Stein também, porque eu também fiquei chateado com o que aconteceu, eu comentei lá no dia, eu fiquei muito chateado, porque foi uma situação que me deixou muito irritado, pelo convívio que eu tenho com a história, por eu ter um amigo que eu perdi assim. Então, nesse dia, eu também fiquei muito irritado. Foi uma situação que chocou todo mundo, né? Mas eu acabei me irritando muito. E até se em algum momento eu me excedi lá, eu queria pedir desculpa para você, porque eu estava. Então, a gente está falando de pedir desculpa, eu acho que a hora é essa, inclusive. Queria perguntar sobre quando você escreve um texto, eu, como metida escritor, eu amo quando eu coloco um título e o título faz uma descrição do texto em 3 linhas que é maravilhosa. Assim. Você tem algum título, alguma chamada que você colocou e você falou assim, cara, matei aqui, foi a melhor chamada possível. Você tem alguma que você se recorde assim, mais claramente? Acho um pouco difícil,
Acho que um título que eu gosto é da matéria que eu citei no começo do Vale do Anhangabaú, que eu fazia uma comparação com uma overdose coletiva que a Copa provocava pelo êxtase que existia ali. Eu acho que resumiu bem a situação, assim, a loucura que foi aquele clima. Eu acho que é um título bom. Mas às vezes eu acho assim, pelo menos nos títulos, às vezes eu me sinto até meio limitado, porque as pessoas muitas vezes falam que reconhecem meus textos olhando pelos títulos. Às vezes eu acho que isso é um pouco de limitação de ser um pouco repetitivo, talvez, de ter um padrãozinho fechado. Então, embora muitas pessoas elogiem os títulos e tal, às vezes me incomoda essa questão de ser um pouco mais fechado, mas é um pouco difícil pensar no título também, porque acho que varia muito da questão do sistema da Trivela, né? A Trivela, em alguns momentos, o espaço para o título ele era mais curto. Quando eu comecei, principalmente, a coluna só tinha uma linha, eram títulos de 3 palavras, 4 palavras, geralmente. Hoje em dia são títulos mais longos que dão mais liberdade, então acho que vai muito disso. Que eu me lembre, assim, esse do Vale do Anhangabaú, vou até procurar aqui daqui a pouco e falo certinho, mas acho que é um título que me marca um pouco a lembrança, porque acho que eu consegui resumir o que se vivia naquele momento. Muito bem. Deixa eu aproveitar o espaço de desculpa. Eu só comentei uma coisa, mas eu fui muito agressivo no comentário. Eu até conversei com a pessoa que a gente vai colocar aqui, que também foi vítima depois. Conversei diretamente, mas eu tenho que pedir desculpa a ele também, né? Que eu fui muito agressivo. Acho que eu poderia ter sido bem mais tranquilo ali. E assim, quer queira, quer não, a gente não sabe, a gente pensa que sabe lidar, mas a gente não sabe lidar com a situação até aparecer a situação. Então, não dá para dizer que fez o certo ou errado assim quando é uma situação tão extrema. É para mim minha visão. Mas eu vou deixar aqui para os meninos. Vai falar, Leandro. Só para falar, acho que também é um pouco de posição extrema por quem arquitetou toda essa situação era uma pessoa que já tinha um histórico de casos grandes, então acho que isso contribuiu. E aí o título eu achei aqui, Futebol é ópio do povo? Interrogação. Então, Copa no centro de São Paulo é overdose coletiva. Acho que é um título que brincou um pouco com essa situação do futebol, não na época da Copa, principalmente com os protestos, né, do futebol tirar a visão das pessoas e tinha todo esse clima de êxtase no centro de São Paulo, então acho que casou bastante com a situação. Muito bom. Mas eu vou deixar aqui agora aberto para os meninos, quem ainda tiver uma pergunta, aproveita, que aí já está liberado aí, quem quiser ir perguntando, não precisa mais eu interferir. Eu acho que eu encerrei, ô Thiago. Tem mais E você, nenhuma. Douglas, tem mais Aham. alguma? Eu queria perguntar só mais uma coisa. Todo seu. Então, uma curiosidade que eu tenho, porque o ambiente do Trivela, o próprio ambiente, né, em si, ele vem com a proposta de trazer história por trás das histórias. E isso é uma demanda cada vez mais crescente, porque do mesmo jeito que a conversa tática é importante, eu acho que sem torcida a gente vê a diferença que faz o componente humano, que é aquele que traz as histórias para dentro do campo. Dessas histórias do futebol assim que você conviveu em todos os seus anos de jornalismo, qual delas mais te instiga? Por exemplo, qual delas faria você escrever um livro a respeito? Qual que é a que mais te deixa assim, que mais afeta você pessoalmente, que você vê a história e fala, cara, isso aqui é algo que me pertence um pouco, que eu me sinto um pouco parte. Tem alguma história por trás das histórias do futebol, dessas todas, que você tem um afeto maior? Qual delas faria você escrever um livro, por exemplo? Só uma curiosidade que eu tenho. Eu gosto muito da relação do futebol quando a gente percebe algo além do que se vive no estádio, né? Eu gosto muito, por exemplo, de relação de história de futebol com política. Acho que vocês conhecem um pouco esse meu gosto de escrever alguns textos nesse sentido.
Até acho que, por vezes, até pelo clima na internet, eu tenho evitado um pouco mais para diminuir a encheção de saco, mas é algo que eu gosto, assim. Até essa semana eu vou escrever para uma revista de uns amigos, um pouco nesse sentido, que é relacionando um artigo sobre a questão da mudança política no leste europeu, né, da queda do comunismo para o capitalismo e como isso influenciou muitas torcidas, principalmente nos Balcãs, a adotarem visões de extrema direita, né? Por que isso acontece lá e por que é tão comum, sei lá, 70, 80% das torcidas serem de extrema direita na região. Então, acho que é uma coisa que eu gosto muito, sei lá, dos últimos tempos, aí algumas histórias por exemplo, dos 25 anos do jogo entre Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, que foi um dos estopins para a guerra da Iugoslávia, se a gente pode dizer assim. Então, acho que são essas histórias que envolvem o futebol mais que um jogo, né? Por mais que seja esse clichêzão, acho que são percebe mesmo o futebol ser uma parte integrante da sociedade. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Douglas? Não, por mim tá tranquilo. Foi. Então, Respondeu, pronto. mandou bem Deixa eu demais. matar no peito aqui e encerrar. Sobre publicações pagas, com propaganda, alguma coisa assim. A gente sabe que elas são necessárias até para a sobrevivência financeira do site, mas eu queria a sua visão, assim, do quanto você gosta ou não gosta de fazer e o quanto você fica engessado fazendo elas, no caso. Você ou um dos meninos do site? Como assim publicações pagas? Assim, uma publicação que tem, não necessariamente dizendo patrocinada, na verdade, é ter. Não, geralmente a gente não faz, não é a gente diretamente que escreve essas publicações, né? Por exemplo, por muito tempo a gente teve aqueles posts da Odd Shark, mas não era a gente que escrevia, a gente só editava, porque muitas vezes os textos eram ruins, a gente tinha que editar e depois de um tempo melhorou. Mas geralmente a gente só edita e publica. Às vezes a gente faz, e assim, acho que é parte natural do processo para a gente garantir o dinheiro, né? Uma coisa que me incomoda, mas é necessário e aumentou bastante nos últimos tempos por N motivos, é o excesso de propaganda na Trivela. Todos que usam a Trivela se incomodam e a gente, como precisa estar no site o dia inteiro, é óbvio que se incomoda também, mas acaba sendo um caminho para tentar rentabilizar um pouco o site. E assim, o ponto positivo desses posts patrocinados é realmente diminuir as propagandas. Se a gente tivesse mais post patrocinado que bancasse o site, a gente teria menos propaganda. E acho que é meio natural isso. Uma coisa que a gente não pensa em fazer é post pago, né? Que a gente vê muito nos principais jornais do país, Folha, o Globo, é ter aquela área exclusiva para assinantes, né? A gente ainda acredita num jornalismo que possa ser acessado a todos e que as pessoas contribuam porque gostam do trabalho, não necessariamente porque está fechado ali. Acho que até a Trivela, por ser um site pequeno, a gente consegue atingir mais gente e atrair mais gente, fidelizar mais gente pelo conteúdo que está aberto. Se a pessoa vê uma vez, conhece o site, gosta, então isso é uma coisa que a gente não pretende fazer e por isso que o Apoia-se é assim. A gente tem até alguns conteúdos fechados e tal, que é roteiro, indicações, algumas coisas, mas é bem pouco. Até acho que o Apoia-se a gente tem muita coisa que está furada ali no cronograma que a gente não consegue entregar, que a gente subestimou muito quantas pessoas iam apoiar e muita gente começou a apoiar, a gente ficou com muita tarefa que a gente não tem dado conta, mas acho que é uma coisa legal como as pessoas abraçaram geralmente para ajudar a Trivela porque gostam do conteúdo, independentemente se vão ganhar coisas novas. E o post patrocinado, ele é útil e ele é importante nesse sentido, né? Da gente conseguir
bancar de uma maneira que dependa menos de outras fontes de receitas, como o Apoia-se, que atualmente passa de 50% do que a gente precisa para sobreviver, e essas propagandas que ficam na página. Se a gente tiver post patrocinado, se a gente fechasse com Apoia-se, e fechasse com uma nova Oddshark, por exemplo, ia ser ótimo para diminuir as propagandas do site mesmo, ou se não diminuísse, para trazer conteúdos novos, trazer mais gente para escrever, contratar colunista. Então, eles são importantes nesse sentido. Até no mês passado, a gente fechou um post que a gente escreveu, mas não foi publicado no site. E foi também um esquema desses de casa de aposta, que geralmente sobra mais dinheiro, que a gente fez e teve um retorno que aí a gente pode ajudar a bancar as contas, né? Porque realmente a gente vive no limite, principalmente depois que o Caio Maia saiu, que era o nosso patrocinador ali. Se tivesse qualquer tipo de falta de dinheiro, ele bancava. O Caio foi o dono da Trivela, assim, investiu muito na Trivela, principalmente nos tempos de revista, e acho que um dos pontos fortes dos últimos tempos, desde 2006 que a gente assumiu, que a gente raríssimas vezes precisou da ajuda do Caio, até porque o Caio também foi de 2016 até o fim de 2018 afastado da Trivela, e a gente se bancou tudo sozinho. Mas é isso, agora a gente está numa situação muito mais incerta, mas com o apoio de muita gente para conseguir seguir em frente. E isso é muito o que motiva, né? Porque a gente não sabe tão bem como vai ficar a situação por todos os desdobramentos de pandemia. A gente sabe que o dinheiro que muita gente dá para a Trivela não é uma necessidade básica dela, e pode fazer um corte no orçamento, a Trivela vai ser um dos primeiros a ser riscado. A gente agradece bastante esse apoio, e é o que faz a gente seguir em frente, mesmo com uma equipe pequena, mesmo com as contas apertadas ali, todo mundo fazendo muito mais por amor do que necessariamente porque ganha, porque todo mundo ganha mal. Então, acho que é muito isso. Muito bom. Então, deixa eu só limpar aqui para quem ainda não entendeu. Você quer diminuir a quantidade de propagandas no site Trivela? Tem como ajudar? Ajude. Ajude pelo Apoia. Se puder doar, ajude. Aí, principalmente que o trabalho é muito bom. E não usem adblocker, pelo amor de Deus. Ajudem os caras a não precisar ficar colocando tanta propaganda. Fala, Mas, Thiago. Leandro, Fazer só uma saideira? Tem como? lá vem um homem. Ah, rapaz. Caboclo das redes por aqui. Somente para fazer. Deixa eu já fazer o anúncio que a gente não fez. Matheus Andrade, vou emendar com essa também. Está com a gente também, está ajudando mais na parte de rede social, mas agora ele está participando aqui com a gente. Pode falar, Matheus. Só reitero o que disseram aí os companheiros. Para mim também é um prazer inenarrável receber aqui o Leandro. É um site que a gente cresceu lendo, né? Especialmente nós. Algo que veio muito a calhar foi esse grupo que a gente acabou formando em seguida, porque o Trivela realmente, num grande período, teve um significado muito grande no conhecimento do futebol, nessa coisa mais ampla. Mas, Leandro, eu queria te perguntar, pegando até um pouco o gancho da última pergunta, nesse espectro mais amplo, mais técnico do jornalismo, se você acha que esse realmente é o caminho que você enxerga para o jornalismo no futuro, essa mídia independente, essa mídia que se aproxima mais dos interesses de nicho, sejam eles interesses políticos, culturais, até esportivos aqui, como é o caso. Se você enxerga realmente a mídia independente futuramente se sobrepondo até aos grandes veículos já consolidados, formados, em termos de credibilidade até para muitas pessoas ali se alinhando a eles. E, somente para finalizar, apoia.se/Trivela, para a galera que despertar esse interesse aí. Acho até que vai para a descrição dos nossos posts no YouTube, nas redes, mas fica aí a recomendação.
agradeço mais uma vez os elogios e essa consideração que vocês têm. E, assim, acho que o jornalismo, em geral, ele ainda está a ter o caminho que vai seguir, né? É uma situação muito incerta. A gente sabe que o velho modelo de comunicação ele está obsoleto e ele vai ser engolido mesmo por uma distorção da informação, se a gente pode dizer assim, né? É um processo natural realmente ter uma mídia mais especializada e de nicho, mas é um desafio também o quanto se torna responsável, rentável e, enfim, que tenha credibilidade essa imprensa de nicho. Então, acho que é um desafio nesse sentido, acho que é uma tendência, embora a pandemia tenha nos mostrado como os grandes veículos eles ainda são grandes fontes de credibilidade, né? Acho que no meio da pandemia todo mundo correu para os grandes portais, para os grandes canais para se informar, porque sabia desse nível de credibilidade da informação. Então acho que é um caminho que a gente ainda vai descobrir muita coisa e vai errar e vai acertar. Não vejo uma fórmula e acho que na Trivela é muito isso. A gente já errou muito, já acertou muito. Acho que a gente tem uma identidade forte, o que ajuda. Acho que as pessoas sabem muito bem qual que é o nosso posicionamento, qual a nossa linha editorial, então isso ajuda uma aproximação. Mas é uma questão que vai muito do momento, assim, vai muito da situação ao redor, então ainda vejo como um caminho incerto, pelo menos para a gente ter segurança e para saber como a gente vai explorar. Mesmo hoje, a gente vê uma desvalorização cada vez maior do texto, né? Isso é um problema sério, mas principalmente comparado com a questão de vídeos de YouTube, a gente acaba perdendo um pouco por isso, mas acho que é um pouco sabendo para quem está falando, quem consome, e acho que nisso a gente tem um público fiel e que é o nossa base hoje, nosso pilar principal. Muito bom. Agora acredito que a gente, a gente já ocupou aqui muito tempo de Leandro, né? Ele tem outras coisas para fazer, tem um site a tocar. A gente também tem aqui o podcast, além dos nossos trabalhos fora, né? Então, Leandro, de novo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que eu enchi um pouquinho o saco, mas foi por um bom motivo e, no fim, vou ser bem sincero contigo, a entrevista foi melhor do que eu pensei que ia ser. Muito obrigado de novo pelo espaço em si e até por um agradecimento de todos nós por ter proporcionado com o site um espaço para a gente estar aqui hoje. Eu acho que os meninos vão concordar comigo nesse agradecimento. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fale agora o cálice para sempre. Não, isso não é um casamento, é só para você aproveitar logo. E basicamente é isso. Você quer deixar alguma última palavra? Quer deixar uma rede para quem quiser, uma rede social para quem quiser te seguir, alguma coisa assim? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite e falar que não tem nada maior para a gente de saber que nosso trabalho dá fruto exatamente para motivar mais gente a criar conteúdo e a discutir e a gerar conhecimento. Acho que isso fala por si. Eu peço desculpas, assim, demorei para atender também um pouco por causa da rotina da Trivela e por problemas pessoais nos últimos tempos. Essa semana ficarei até um pouco fora do site para resolver algumas situações, ficarei de férias, então foi mais tranquilo atendê-los também. E, bom, de redes sociais, cara, procurem os textos na Trivela. Eu não sou uma pessoa de redes sociais, tenho meu Instagram, mas meu Instagram é totalmente pessoal, raras vezes eu falo de futebol lá, o Thiago me acompanha, o Douglas acho que eu tenho no Facebook, mas o Facebook eu não posto desde o passado, também não posto no Facebook, tenho Twitter apenas para se eu precisar falar com alguém, mas tinha umas postagens lá, deletei tudo também, eu não sou um cara de rede social, não sou um cara de grupo de WhatsApp,
sempre me convidam para grupo de WhatsApp, eu falo, cara, não vou discutir no grupo, melhor eu não estar lá. Então, é a Trivela mesmo. Se vocês gostam do meu trabalho, vejam os meus textos na Trivela. Muito bem. Inclusive, não vou revelar, já que ele não soltou, mas posso dizer que o nome do perfil no Instagram de Leandro Stein é o melhor que eu já vi na minha vida. E não é puxação de saga, porque realmente é bem esperto o nome. Mas quem quiser seguir, pode procurar tanto Leandro quanto a gente nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, pode procurar pelo Infelizmente FC, que a gente está lá. Estamos na sua plataforma favorita de streaming e também no YouTube. Então, segue na sua plataforma favorita, baixa os episódios, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para aparecer a notificação. E lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu.